Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Eu quero fazer aqui um pedido para vocês. Como veem, eu já estou aqui com 90k. Estou em busca do 100k. Então, você que não é inscrito e gostar do nosso trabalho, se inscreva para que eu possa bater a minha meta o mais rápido possível. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Outro sim, aqui no meu canal tem uma tecla ativada, a tecla valeu. Para você que gosta do meu trabalho, para você que quer contribuir diretamente com o nosso canal, pode contribuir através desta tecla. Desde já, o meu muito obrigado. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 349 gramas. Na largura de picô a picô ficou com 49 centímetros. E no comprimento de picô a picô ficou com 98 centímetros. Vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. E para a última carreira, eu fiz esta carreira de leques. Mas, como eu sempre digo, aqui é apenas uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. No vídeo, eu deixo tudo explicadinho. Então, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Vamos fazer aqui o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 69 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 69 correntes. Feitas as 69 correntes, vamos marcar a última que fizemos. Eu vou fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 4 correntes para a altura do meu ponto alto. Vou fazer mais 2 correntes. 1, 2. Então, nós teremos aqui no total de 6 correntes. A corrente onde nós marcamos, nós vamos contar 1, 2. Na terceira corrente, vamos fazer aqui um ponto alto. Então, fizemos aqui o nosso primeiro quadrado. Então, eu parei com as 69 correntes aqui. Marquei essa corrente, fiz 4 correntes para a altura do meu ponto alto e mais 2 correntes que nós vamos contar aqui. Parei aqui nas 69, vou contar 1, 2, na terceira corrente vou fazer um ponto alto. Então, as 2 correntes que eu fiz aqui é para contar essas 2 correntes. E as 4 correntes que eu fiz para subir. Conseguiram entender? Então, aqui nós fizemos o nosso primeiro quadrado. Agora, nós vamos fazer uma carreira de quadrado, de ponto rede. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular duas correntes da carreira anterior, 1, 2. Na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Fiz o segundo quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. 1, 2. Na terceira corrente, um ponto alto. 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. 1, 2. Na terceira corrente, um ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final desta carreira. Uma carreira de quadrados, de ponto rede. Vou completar e já trago.
Encerrei aqui a primeira carreira de ponto rede de quadrados. Para essa largura, eu fiquei num total de 23 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quadrados. Agora, a nossa próxima carreira, nós só vamos repetir o mesmo que fizemos nessa. Só vamos repetir a carreira de quadrados, onde são correntes. Eu vou colocar as correntes e nos pontos altos, copiar os pontos altos. Vou fazer a segunda carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, já fiz aqui a segunda carreira. Como eu falei, apenas ia copiar o mesmo que eu fiz na primeira carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou fazer mais 2, então teríamos aqui no início 4 correntes. Vou virar o meu trabalho, vou pular as correntes e copiar aqui o primeiro ponto alto. Eu copiei o primeiro quadrado. Deixa eu falar aqui um adendo para vocês. Algumas aulas atrás, uma amiga deixou uma mensagem falando para mim, para eu não repetir muito, copiar. Porém, em muitas ocasiões, eu preciso falar a palavra copiar. Eu ainda não encontrei outra palavra para substituir. Então, algumas partes, em alguns momentos, eu preciso sim falar a palavra copiar. Então, se para vocês estiver cansativo, me desculpem, me perdoem, tá bom? Então, eu copiei aqui o primeiro quadrado. Vou copiar o segundo quadrado. Então, eu fiquei aqui com 2 quadrados. Agora, eu vou intercalar aqui. Então, eu vou fechar um quadrado. Aqui são 2 correntes. Eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei um quadrado. Vou copiar o próximo quadrado, 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar o ponto alto. O próximo quadrado, vou fechar também, vou fechar novamente. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu vou fazer desta forma, intercalando um quadrado fechado, um aberto, um fechado e um aberto, até esta ponta, até que aqui deste lado sobre os 2 últimos quadrados, porque mesmo jeito que nós fizemos aqui, copiamos os 2 primeiros quadrados, eu vou somente copiar os 2 últimos quadrados. E aqui neste meio, eu vou continuar intercalando um quadrado aberto e um fechado, um aberto e um fechado. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, aqui está, finalizei esta carreira. Copiei aqui, repeti os 2 quadrados primeiros e aqui no meio eu intercalei. Fechei um quadrado e deixei um aberto, fechei um quadrado e deixei um aberto, até esta ponta. E aqui também eu repeti os 2 últimos quadrados. Então, esses 2 quadrados em uma ponta e na outra, nós vamos fazer até o final do nosso trabalho. E aqui no meio, eu intercalei, ok? Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras desta forma. Aqui, estes quadrados e estes, nós vamos repetir. E aqui no meio, eu vou intercalar. A próxima carreira, onde o quadrado for fechado, eu vou abrir. E onde ele está aberto, vou fechar com pontos altos. Onde ele está fechado, eu vou abrir. E onde está aberto, fechar com pontos altos. Na próxima carreira, da mesma forma, inverter. Onde os quadrados forem abertos, eu vou fechar com pontos altos. E onde eles forem fechados, eu vou abrir o quadrado. Como é só repetição, nós teremos aqui 4 carreiras. Então, eu já fiz uma, vou fazer mais 3. Vou completar as 4 e já trago. Pronto, aqui está. Fiz aqui as 4 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4. Essas 4 carreiras, eu fui intercalando. Então, onde são os pontos altos, eu abri quadrado. E onde na carreira anterior é quadrado, eu preenchi com pontos altos. Então, eu fiz assim por 4 carreiras.
Lembrando que os dois quadrados em uma ponta e na outra, eu só repeti. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei essa carreira copiando os dois quadrados. Aí, nós chegamos aqui nas carreiras onde nós intercalamos. Daqui para frente, eu vou fazer apenas 4 quadrados intercalados. Então, vão ser 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, apenas 4 quadrados em uma ponta e 4 quadrados na outra, eu vou intercalar. Então, vamos lá. Este quadrado está aberto, eu vou fechar com pontos altos. São 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, 1 quadrado, 2 correntes. Este quadrado está fechado com pontos altos, eu vou abrir o quadrado. 2 quadrados, vou fechar o próximo quadrado com pontos altos. 3 quadrados. 1, 2, 3. E abrir este quadrado. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o próximo ponto alto. Então, eu intercalei aqui 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Feito isto, aqui no meio, eu vou novamente abrir quadrados. Só fazer a carreira de ponto rede. Então, 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os pontos altos, copiar o último ponto alto. 2 correntes, copiar o quadrado da carreira anterior. Então, aqui eu vou abrir uma carreira apenas de quadrados. Então, aqui no meio eu vou abrir esta carreira, até que nesta ponta também eu vou intercalar os 4 últimos quadrados. Então, vou intercalar 1, 2, 3, 4. Então, até aqui eu vou fazer quadrados. Daqui para frente eu vou intercalar da mesma forma que eu fiz deste lado. Eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, encerrei essa carreira. Copiei os 2 quadrados, intercalei aqui 4 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4. 4 nesta ponta e 4 aqui nesta ponta. 1, 2, 3, 4. E aqui no meio, eu abri quadrados, somente abri os quadrados. Então, nós ficamos aqui no meio com 13 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrados. Agora, eu vou fazer assim por mais 4 carreiras. Nós teremos, desta forma, 5 carreiras. Eu já fiz uma, vou fazer as outras 4 carreiras. Lembrando que copiando os quadrados em uma ponta e na outra, e intercalando estes 4 quadrados. E aqui no meio, somente copiar os quadrados. Como é só repetição, eu vou fazer as outras 4 carreiras para completar 5 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Pronto, completei aqui as 5 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E intercalei apenas os 4 quadrados deste lado e deste. 1, 2, 3, 4. Deste lado, 1, 2, 3, 4. Feito isto, agora eu vou fazer mais 3 carreiras. Porém, essas 3 carreiras, nós vamos repetir o mesmo que nós fizemos nestas. Apenas vou fazer o desenho de uma flor aqui no meio. Então, na próxima carreira, eu vou fechar o quadrado do meio com pontos altos. Na segunda carreira, eu vou fechar o quadrado de um lado e do outro e abrir o quadrado do meio. E na terceira carreira, eu vou novamente fechar apenas o quadrado do meio. Vou fazer aqui no meio uma flor. Como é só repetição, é apenas abrir e fechar quadrados. Neste meio, eu vou fazer as 3 carreiras e já trago. Pronto, aqui está as 3 carreiras que eu falei que ia fazer. Agora, eu vou explicar tudo para vocês. Nesta ponta e nesta, eu apenas copiei o mesmo que eu já havia feito nas carreiras anteriores. Aí, eu contei 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei o quadrado do meio.
Deste lado, restou os outros 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Esta foi a primeira carreira. A segunda carreira, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri o quadrado do meio e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei o restante da mesma forma. E a terceira carreira, eu fiz o mesmo que eu fiz nesta. Copiei os quadrados, fechei o quadrado do meio e copiei os quadrados deste lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós fizemos este desenho dessa flor no meio. Conseguiram entender? Eu tentei passar o mais fácil possível para vocês, o mais simples possível. Espero que todos vocês tenham conseguido entender o que eu quis passar para vocês. Agora, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem simples, é bem fácil, todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Agora, daqui para frente, nós vamos copiar as laterais e aqui no meio, agora eu vou copiar mais 5 carreiras de ponto rede, da mesma forma que eu fiz aqui. Encerrando as 5 carreiras, vou repetir a flor. Fiz as 3 carreiras da flor, vou repetir novamente as 5 carreiras de ponto rede. Vou fazer assim até quase o final do nosso trabalho. Lembrando que lá no final, eu vou repetir este barrado, vou repetir esta parte. Então, eu vou continuar fazendo até o comprimento desejado. Já trago para vocês o caminho de mesa quase pronto para fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Como prometido, já adiantei aqui o caminho de mesa e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Como eu havia dito, aqui no meio, nós fizemos a nossa aula até estas 3 carreiras. Feito isto, eu repeti mais 5 carreiras de ponto rede. Então, 1, 2, 3, 4, 5, repeti a florzinha. Novamente, mais 5 carreiras de ponto rede, 1, 2, 3, 4, 5, repeti a florzinha. E aqui nas laterais, apenas copiei. Fiz assim até o comprimento desejado. Quando vocês fizerem até o comprimento desejado para vocês, aí vocês vão repetir o que nós fizemos lá no início. Essas carreiras, essas 4 carreiras intercaladas, onde for quadrado, onde estiver os pontos altos, nós vamos abrir quadrados, e onde for o quadrado, fechar com pontos altos. Apenas copiar, o mesmo que vocês fizeram do outro lado, vocês vão repetir deste lado, porém, voltando. Então, vou fazer aqui também as 4 carreiras de quadrados intercalados e as 2 carreiras de ponto rede. Nós iniciamos com 2 carreiras de ponto rede e vamos encerrar com 2 carreiras de ponto rede. Conseguiram entender até aqui? Vamos para a nossa última carreira por toda a volta. Então, vamos para a nossa última carreira. Eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa da corrente que fizemos para subir. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou pular um quadrado e no próximo quadrado vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nesta ponta ficou desta forma. Vou fazer 2 correntes. 1, 2. Vou pular um quadrado. No próximo quadrado, eu vou fazer um leque. Então, vou fazer 3 pontos altos, 2, 3. Vou fazer aqui um picô. Então, vou subir com 3 correntes. Feito isto, vou voltar lá no pezinho do ponto alto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós fizemos aqui um leque de 6 pontos altos com picô. Vou fazer 2 correntes, vou pular um quadrado, no próximo quadrado, ponto baixíssimo. 2 correntes, pular um quadrado, no próximo quadrado, vou repetir o nosso leque de 6 pontos altos com picô. Então, 1, 2,
3 pontos altos, vou fazer um picô aqui. Então, 3 correntes, 2, 3, vou voltar lá no pezinho do ponto alto, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, nós fizemos aqui um leque de 6 pontos altos com picô. Novamente, 2 correntes, pular um espaço, no próximo espaço, ponto baixíssimo. 2 correntes, pular um espaço, no próximo espaço, repetir o nosso leque. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta. A única diferença que nós teremos é aqui no bico. Então, quando chegar lá na outra ponta, eu volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer aqui no bico. Como prometido, eu já fiz aqui a lateral e trouxe, porque eu falei que quando chegasse no bico eu ia trazer para mostrar para vocês como nós vamos fazer aqui. Então, na lateral ficou desta forma. Nós fizemos o leque de 6 pontos altos com picô. E aqui, 2 correntes entre... E aqui, 2 correntes, o quadrado, ponto baixo, 2 correntes, pulando um quadrado no próximo, repetimos o leque. Chegamos na ponta. Aqui, ao invés de 2 correntes, como nós já vínhamos fazendo, nós vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, eu vou pular o quadrado e aqui no quadrado da ponta eu vou fazer o leque. Porém, este leque que nós vamos fazer nos 4 bicos será o leque de 8 pontos altos. Nós vamos fazer 4 pontos altos, o picô e mais 4 pontos altos. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vamos fazer o picô, 1, 2, 3 correntes, voltar lá no pezinho do ponto alto, fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui um picô e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, nos bicos, nas pontas, nós vamos fazer o leque, porém, com 8 pontos altos no total. Feito isto, eu vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Então, nós vamos fazer 3 apenas quando nós vamos passar da lateral para as pontas. Então, 3 correntes, aí eu vou pular este quadrado e aqui neste ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, vou fazer 2 correntes, aí vou voltar a trabalhar normalmente como nós já vínhamos fazendo. Pular um quadrado, no próximo quadrado, ponto alto, o leque de 6 pontos altos, então, 3, o picô, e no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui o leque de 6 pontos altos. 2 correntes, pular um quadrado no próximo, ponto baixíssimo, 2 correntes, pular um quadrado no próximo, repetir o nosso leque. Então, nós vamos fazer 3 correntes apenas quando formos passar da lateral para o bico e do bico para a base, para a parte de cima do nosso trabalho. E o restante, 2 correntes. Também o leque, nós vamos fazer apenas de 8 pontos altos nos bicos. O restante são de 6 pontos altos. Vou fazer assim até lá onde nós iniciamos. Quando eu chegar lá, eu mostro para vocês como nós vamos fazer lá também. Então, como prometido, eu já cheguei aqui onde nós iniciamos, no bico, na ponta onde nós iniciamos, e trouxe para mostrar para vocês como nós vamos fazer aqui, ok? Então, eu já fiz aqui o meu leque neste quadrado, vou fazer as 2 correntes, vou neste ponto alto deste quadrado, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui na base, vamos colocar assim, na base, neste início, em uma ponta e na outra, nós teremos esta mudança. Então, nós vamos fazer aqui as 3 correntes, aí eu vou pular este quadrado e no próximo ponto alto eu já vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer as 2 correntes, pular um quadrado no próximo, o leque. 2 correntes, pular um quadrado no próximo, ponto baixíssimo. 2 correntes, pular um quadrado no próximo, o leque. Apenas nesta ponta que nós vamos fazer desta forma,
ok? Então, mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir novamente aqui. Então, eu fiz o último leque, as 2 correntes, vou pular essas 2 correntes e vou fazer o ponto baixíssimo aqui em cima do ponto alto. Feito isto, agora eu vou fazer as 3 correntes, porque da base para as laterais são 3 correntes, e da base para as laterais também são 3 correntes, o restante são 2 correntes. Conseguiram entender? Vou fazer aqui as 3 correntes, 1, 2, 3. Nos bicos, como eu falei, nós vamos fazer um leque de 8 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 4. Deste lado, eu vou fazer os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer o picô aqui no meio. Eu vou fazer as 3 correntes. 1, 2, 3, voltar aqui no pezinho do ponto, fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui o picô. Para juntar, eu vou aqui na terceira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz também nesta ponta. Então, eu completei aqui nesta ponta o leque de 8 pontos altos. Nós já tínhamos iniciado aqui com os 4 pontos altos. Aqui, eu fiz os outros 4, o picô, e juntei aqui com ponto baixíssimo. Aí, aqui eu vou fazer uma corrente, que é o ponto baixíssimo, vou cortar o barbante, esconder por entre os pontos e finalizar o nosso trabalho. Pronto, como prometido, já fiz aqui a minha última carreira por toda a volta de leques e espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês quiserem tirar um print dessa parte, podem tirar, para depois vocês sanarem as dúvidas de vocês, nesta ponta e nesta que nós fizemos diferente das laterais. Ok? E assim sendo, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!